Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é 13h05. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando também pela internet. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em Cristo Jesus. Venho aqui para desejar um bom domingo para você. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, como eu falei, em Cristo Jesus. Programa Evangelho para Todos está no ar todo sábado, domingo, 13h, às 13 horas, pela esta porta aberta, Rádio Cafelândia FM 104.9. Estamos aqui desde 2007 trazendo para você as orientações da Bíblia Sagrada através de profetas e apóstolos, dando prioridade ao ensinamento do Filho de Deus, ou seja, aquele que é perfeito representante de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E tem aí, claro, há mais ou menos 3 anos atrás para cá, eu defendo somente a orientação do Filho de Deus acima de qualquer uma outra orientação, tanto que sempre fica a canção que vai tocar daqui a pouquinho para você aí, que fala: Jesus Cristo falou, está falado. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou, foi Jesus Cristo quem falou, quem escreveu foi o evangelista Mateus. Mateus capítulo de número 24, o versículo é 1 até o 14, o Filho de Deus fala aqui muitas informações, muitas orientações. Você já parou para pensar algum dia o que é que Jesus Cristo falou? Sabemos que a nossa vida, existem muitas áreas de nossa vida, existe a área espiritual da nossa vida, existe a área também financeira, né? A área da saúde, a área profissional, né? Onde você trabalha, a sua profissão. Existem várias áreas de nossa vida, e nessas áreas de nossa vida existem orientadores. Nós recebemos orientações desde criança dos nossos pais
para tomarmos atitudes, né? Algumas coisas já vêm em nós como ser humano a ser praticado, mas algumas outras coisas não. Nós vamos aprendendo com aquilo que em volta de mim e de você vai acontecendo. E você já parou para pensar? Eu já parei assim pensar um dia, isto aí que me ensinaram, vem da onde? Quem falou isso aí? Quem foi que disse? Isso sempre bateu essa curiosidade assim, em mim, só que nunca tive tempo. Porque quando você está preso a um sistema religioso, ou político, ou empresarial, que são os sistemas que governam este mundo, se você fizer parte de um desses sistemas diretamente, você nunca percebe. Porque sempre o enganador nunca é quem está comigo. Não sou eu que engano, é os outros que enganam, né? Quando na verdade a mentira reinada no meu coração, no seu coração, faz de nós enganadores de qualquer pessoa. Esta é a realidade que o Evangelho nos ensina, que o ensinamento de Jesus Cristo nos ensina. O que é Evangelho? Evangelho significa boas novas. Então, significa orientações novas e boas. Isso significa Evangelho. Então, quando nós conhecemos o Evangelho, nós entramos num conflito danado com aquilo que já tem dentro de mim e de você. Existem orientações dentro de mim e de você, e essas orientações vieram lá desde pequenininho. Desde que nós éramos criancinha, nós já vamos aprendendo com aquilo que em volta de nós nós vamos recebendo. Essas informações entram dentro de nós e produzem o quê? Crença, nós começamos a crer nisto, e também produz em nós novo procedimento, produz em nós conduta. Nós vamos tomando decisões segundo essas orientações que vão vindo em volta de nós vamos recebendo. E existe entre esses ensinamentos, entre essas orientações, existe o padrão cristão. É claro que se você for olhar, o padrão cristão é o melhor padrão que existe, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tanto que o próprio Cristo fala, a ninguém na terra vos chameis de mestre. Ele não está se referindo àquele que é mestrado em algo, formado em algo específico. Não, ele está falando sobre alguém que se titula mestre em ser o dominador da sua vida, não sabendo, não conhecendo a sua própria origem, a minha origem, não conhecendo a nossa própria essência. E Cristo fala isso, ele fala assim, a ninguém na terra vos chamei de vosso mestre, você encontra isso em Mateus 23, não vou citar o versículo, eu posso errar, mas você vai encontrar Jesus Cristo falando assim, a ninguém na terra vos chamei de vosso mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, e vós sois todos irmãos. Ali nessa passagem não está se referindo a alguém que é mestrado em alguma coisa, tá? Tem alguém que é especialista nisso, não tem como você discutir com alguém que é especialista nisso, a não ser que a verdade daquilo lá esteja clara, crua ali na sua frente, para você poder mostrar, olha aqui, está errado. Mas do contrário, quem é mestrado nisto é alguém que já entende inteiramente naquela área, aquela é a praia que ele domina, né? Mas Jesus Cristo, ele é o mestre, é aquele, né, que é o Filho de Deus. Então, se você olhar qualquer cultura que você pegar, qualquer cultura, qualquer lugar que você for, qualquer empresa que adota aí sistemas bons de conduta, você vai ver que esse procedimento ele é cristão. É claro que a empresa não vai de maneira alguma alegar, por exemplo, de que é de Cristo essa orientação. Nós vamos alegar que é de um grande escritor, que veio do Buda, que veio da orientação oriental. Nunca vai dizer, por exemplo, que é cristã esse procedimento, mas pode olhar para você ver que sempre vai ser uma orientação cristã. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, mostrando que todo aquele que tem nele o manifestar predominante do fruto do Espírito, sobre este não há lei. Não tem como você repreender uma pessoa que está certa. Esta é uma pura realidade, né? E aquele que crê em Cristo, crê em Deus, né? Em Jesus Cristo, ou seja, Deus no Cristo, você vai ver que esse também, mesmo que ele esteja sendo repreendido, ele sempre confia que Deus vai julgar esta questão. Se eu tiver errado, se eu tiver certo em alguma coisa, alguém me repreender, não preciso, eu posso ficar quieto, que Deus vai prover a justiça em relação a isso. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 14, vamos ler o que é que Jesus Cristo fala aqui? Ele vai falar muito aqui nessa palavra, nessa passagem. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
E quando Jesus ia saindo do templo, primeiro vai vir a fala, é claro, do evangelista Mateus, para assim ele concluir a fala dos apóstolos, né, dos discípulos de Jesus Cristo, que vão questionar ele, a Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo. Ele fala assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado junto ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, perguntando ou dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda ou do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é normal que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim também para você, amigo ouvinte. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o perdão, curou a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. O que Jesus fez não tem como explicar. Eu era Amigo ouvinte, nós sabemos nessa passagem, pelo que está escrito aqui, de que os discípulos viram Jesus Cristo saindo de um templo, ou seja, Jesus Cristo entrou dentro de uma igreja, e quando ele vinha saindo do templo, a igreja tinha uma estrutura muito bela, muito bonita. Então, os discípulos foram mostrar a estrutura do templo para Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou para eles assim: em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então é claro que isso causou com certeza um certo debate interior entre os discípulos, falo pelo que o evangelista Mateus aqui tem declarado, ou escrito, né? E veja que então, em particular, estando eles ao Monte das Oliveiras, em um lugar, vamos dizer assim, particular, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, a gente estava tão empolgado, a gente foi mostrar ali a estrutura de um templo para o Senhor, né? A casa de Deus do Antigo Testamento, e de repente a casa de Deus fala do Antigo Testamento, porque a casa de Deus no Novo Testamento é você e eu, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, somos o templo de Deus. Deus manifesta a obra dele hoje em mim, em você, em cada um dos seres humanos. Esta é uma realidade bastante difícil até de compreendermos por causa da nossa cultura, né? Nós temos uma cultura enganosa que mostra de que a igreja é uma estrutura, né? A igreja é você e eu, nós somos a igreja de Cristo dentro do Novo Testamento, mas isso é uma coisa muito difícil de explicar.
que cada um de nós defendemos o que achamos, o que pensamos em cima do que Cristo falou, ou acima, né, daquilo que Cristo falou. Mas a obra de Deus é você e eu fazemos a obra de Deus. Somamos com o padre, com o bispo, com o pastor, embora cada padre, cada bispo, cada pastor tenha ali a sua instituição, né? E é claro que dá um conflito danado, for falar, colocar a verdade. Tanto que Jesus Cristo fala aqui sobre a perseguição daqueles que defendem a verdade, né? Hoje, é claro que eu não posso nem me titular um defensor inteiramente da verdade, porque eu faço parte de uma empresa, trabalho para uma empresa, né? E no caso, dedico o meu trabalho, né, o meu tempo a uma instituição, no caso empresarial, que é uma empresa, assim como as pessoas que trabalham por dia também. Mas há alguns que dedicam inteiramente o tempo à obra de Deus, quando eu digo assim, a divulgar aquilo que verdadeiramente Deus falou. E eu só uso isso em tempo, nas horas vagas, né, no tempo que eu tenho para passar para você a orientação da palavra de Deus, principalmente o que Jesus Cristo falou. E veja bem, os discípulos perguntavam para ele: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda ou do fim do mundo? Então veja que Jesus Cristo deixou os discípulos se curiosos ali a respeito de 3 questões, né? Quando vão acontecer essas coisas? Quais são os sinais da sua vinda ou do fim do mundo? Primeira resposta do Filho de Deus, ele falou assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, a primeira, vamos dizer assim, preocupação do Filho de Deus é deixar que eu e você ficássemos atentos para que as pessoas não viessem nos enganar. É claro que ninguém engana ou mantém ninguém enganado se não tiver algum tipo de benefício. Qualquer um de nós sabemos disso, né? Ninguém vai mentir ou enganar ou manter você enganado se ele não estiver lucrando em cima disso. Esta é uma realidade. Nem eu e você, como éramos mentirosos, que somos pecadores por natureza, nós sempre mentimos alguma coisa. Isso no passado, quando eu me lembro quando eu era piá, né? Às vezes mãe e pai questionavam a gente, para não levar uma surra, a gente era obrigado a dizer: não estava junto, não fui, não joguei, não fiquei até mais tarde, e assim por diante. Mas, embora essa mentira ela traga alguma consequência, mas não é uma consequência espiritual, sim material. A mentira que traz consequência espiritual é a mentira oposta à verdade, que é Cristo, ou a orientação dele. Essa traz uma consequência eterna, ou até mesmo espiritual, né? Espiritual e eterna. Então os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quando vai ser aí, né, esta questão que o Senhor falou? Nós queremos saber. E ele falou: a primeira coisa que eu peço para vocês é que vocês fiquem atentos para que ninguém vos engane. E eu vou pular versículos aqui, porque Jesus Cristo vai citar no versículo já na sequência, no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Presta atenção que já foi aqui uma afirmação de Jesus Cristo sobre o enganarão a muitos, né? Passando um pouco para frente, vamos lá para o versículo 11 já. Ele fala assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Novamente Jesus Cristo falando sobre o enganar a muitos. Versículo 14, ele fecha uma coisa bem interessante, que está acontecendo bastante. Imagine daqui uns 10 anos vai estar muito mais, né? E ele fala assim: e este evangelho do reino será pregado. Eu achei interessante esse versículo 14. Ele fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja bem, será que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo? É bem interessante, né? Porque para ser divulgado em todo o mundo, para todas as gentes, nações e povos, o evangelho não podia ficar preso a uma instituição, né? Dentro de uma igreja, né? Porque uma igreja, por mais que seja grande, ela sustenta ali uma quantidade de pessoas pequena. Agora, as redes sociais, por exemplo, Facebook, WhatsApp, assim como Instagram e outros, já é um meio que divulga para muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso aqui foi escrito há mais de 2021 anos atrás, vamos dizer mais ou menos isso. Interessante isso, porque não teria como o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, porque uma instituição religiosa, por exemplo, uma igreja, ela não pode pregar o evangelho do reino, porque ele fica desinteressante e o povo não vai na igreja mais. Esta é uma verdade. Por quê? Porque nós somos pecadores por natureza, e o príncipe deste mundo, que Jesus Cristo chamou,
Ele está nesse mundo para se opor à verdade e manipular nossa mente. Agora imagine bem, você e eu, enganado pelo príncipe desse mundo, pelo mal. Nós entramos numa igreja e deparamos com uma coisa, ou seja, com um ensinamento que se opõe àquilo que já está dentro de nós. Qual vai ser o resultado? Você vai vazar fora. Você não vai conseguir ficar, não. Você vai sair por quê? Porque a coisa é muito boa demais. Estamos tão acostumados com coisa ruim que quando vem algo bom a gente não aceita. Essa é uma realidade do próprio ensinamento. Mas Jesus Cristo fala aqui dos ensinamentos, eu falo na soma geral de todos os ensinamentos de Cristo, né? Não um versículo específico, embora existam vários que falem sobre isso. Versículo 14, né, 24, 14, ele fala assim: e este evangelho do reino. Por que é evangelho do reino? Porque é uma orientação que traz Deus para reinar na sua vida. Esta é a realidade. Evangelho do reino. Ensinamento que traz Deus para reinar na minha vida. Este é o evangelho do reino. É isso que Jesus Cristo veio fazer na terra. Ele veio trazer uma orientação que trazia com que o Pai reinasse pessoalmente, particularmente dentro de mim, dentro de você. Esta é uma realidade do evangelho. Tanto que ele fala aqui, e este evangelho do reino, ou esta orientação do Pai, que faz com que Deus reine na vida de vocês, ela vai ser pregada em todo mundo. Mas para quê? Para que as pessoas sejam todas santinhas e nunca mais errem? Não. Ela vai ser pregada em todo mundo, testemunho, para testemunho. Ou seja, o que é testemunho? Testemunho é algo que vem a favor ou contra mim diante de um júri. Está ali, né, quem já assistiu algum filme ou conhece aí sobre direitos ou sobre condenação ou não de alguém diante de um juiz, sabe que tem a testemunho de defesa e também tem a de acusação. Então a orientação do reino de Deus, a sua orientação vai ser pregada em todo mundo para vir contra mim ou a favor a mim diante de um julgamento. Esse julgamento vai haver, está havendo hoje já, esse julgamento é hoje. Porque Deus é eterno, né? Para ele ontem, hoje, amanhã, coisa semelhante a isso, não faz diferença nenhuma. E embora, se você olhar dentro do plano eterno, você vai ver claramente isso. Jesus que sabia lá na frente sobre o Pedro, que ele ia, né, que o galho ia cantar, que ele ia negar, ele sabia tudo, ele sabia do Judas também. Jesus que sabia de tudo, por quê? Porque é um ser eterno, né? O tempo tem para o planeta Terra, né? Para as coisas materiais, o tempo tem, porque as coisas materiais se corrompem, se destroem e precisa de manutenção ou até mesmo vem se reconstruir de novo. Mas para a eternidade não. A eternidade ontem, hoje, amanhã, para os seres eternos não é novidade nenhuma o dia de amanhã. Esta é uma realidade do Evangelho. Mas o Evangelho do Reino está sendo pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, nações e povos, e então virá o fim. É isso que Jesus Cristo falou aqui em vários versículos, mas ele citou aí a nossa grande preocupação com os que enganarão a muitos. Fique bem atento à orientação do Filho de Deus. Para mim, o que Jesus Cristo falou está falado. É claro que isso eu não exijo isso de ninguém. Procuro exigir um pouco de mim, mesmo assim não gosto de impor muito para mim não, porque senão a gente vira uma casca, né? Como o próprio Jesus Cristo falou, cuidar para o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Assim como ele também cita algumas passagens em Mateus 23, de que nós temos que sempre procurar buscar de Deus, para que naturalmente nós venha fluir isto que vem de Deus. Busca de Deus, tem de Deus dentro do nosso interior, assim fora de nós também. Deixa a palavra do apóstolo Paulo em favor da sua vida. Antes disso, forte abraço, seu Júlio Albano, também ao Rosana Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, muito obrigado pela sua audiência a cada um de vocês. Tem a programação do nosso amigo Vandeco na sequência. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas permaneça. Hoje, para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM é a número 1. Iremos ouvir o som
Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.